Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Segundas Intenções. É com muito prazer, muita alegria, nessa energia gostosa que a gente começa essa segunda-feira cheia de segundas intenções. Só que para a gente ter uma segunda intenção gostosa, ter um momento de alegria e de prazer, não é legal ter dor. Não é mesmo. E hoje a gente tem uma realidade estatística muito ruim. Tem uma universidade, La Serra, nos Estados Unidos, que pesquisou sobre a questão da dor, principalmente em mulheres no ambiente cristão. E cerca de, acho que 39% delas passam por dor e não pedem ajuda e não relatam o que estão passando. É uma triste realidade. E a dor, a gente tem uma série de fatores que levam à dor nesse momento de intimidade, que faz com que a intenção não tenha nem primeira nem segunda, que dirá, né? Terceiras intenções, a coisa acaba por ali. E hoje a gente trouxe alguém que é autoridade no assunto, com muita empatia, fé, autoridade, a doutora Thaísa Tinoco, que ela é ginecologista, certificada em cirurgia robótica. Thaísa, é uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, um prazer. Prazer enorme mesmo estar aqui. Obrigada pelo convite, Virgínia. Eu sou apaixonada pelo seu trabalho, tudo que você tem feito, né? E como é que é essa questão da dor dentro do universo feminino, Thaísa? Existe, muitas mulheres chegam no consultório em busca de solução. Como é que é isso? Sim, existem muitas mulheres com dor. Muitas, na verdade, não falam muito sobre esse assunto, né? Existe uma dificuldade, e isso é por conta cultural, social, existe um tabu de se falar dor na relação sexual, né? Eu me lembro de uma avó, eu até chamo ela de vó, eu lembro que ela tinha orgulho de falar, seu vô nunca me viu pelada. Assim, sabe? Falava com orgulho. Então, existia isso, né? Da mulher não mostrar o corpo, do homem não tocar. Antigamente, durante as relações sexuais, né, era feito com lençol e tinha um buraco no meio. Você sabe disso, Sim, né? sim, minha avó fala isso. Era um buraquinho no meio. Então, assim, não existia o toque. Parece que, antigamente, a relação sexual era para ter filho. Para procriar e para satisfazer o marido. Satisfazer o marido, exatamente. Muita coisa já mudou, claro, mas muitas mulheres têm dor na relação sexual por fatores, né, emocionais, né, por exemplo, o vaginismo, mas também existem doenças que causam dor na relação sexual. É muito comum. Não são poucas mulheres. É bem comum a mulher ter essa queixa. No meu consultório, eu vejo mulheres chegando e falando assim, tô com dor. E eu pergunto, é no início ou no final da penetração? E ela não sabe nem me dizer aonde que é. Você vê que tem diferença também? Eu vejo dentro, tem diferença. A dor, eu preciso saber onde é que é, porque eu sei mais ou menos o que pode estar acontecendo. Qual é a diferença que você vê aí, principal aí? Aquela mulher que tem dor na penetração, logo no início, geralmente está relacionada a vaginismo. A vagina é um tubo muscular, né? Que tem vários músculos do assoalho pélvico ali em volta. Então, quando isso tudo está contraído, a mulher tem dificuldade na penetração. Tem dor logo no começo. Já aquela dor relacionada à endometriose, adenomiose, é uma dor mais profunda, é uma dor de profundidade. Tanto que existem mulheres que eu pergunto, você tem dor na relação sexual? Não. Mas nem dependendo da posição, porque dependendo da posição, quando tem uma penetração mais profunda, não te gera incômodo? Sim, eu tenho incômodo dependendo da posição, eu tenho dor. Mas eu achava que isso era normal. Aí a gente muda de posição, troca e está tudo resolvido. Então, aquela dor profunda, de uma penetração profunda, ela está relacionada com endometriose e adenomiose, que é uma inflamação da pelve, né? É como se o pênis batesse onde está inflamado. Então, imagina, se a gente tem um machucado na pele. Se você fica com o dedo batendo no machucado, vai sentir dor. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Através da história clínica, a gente já suspeita do diagnóstico. Sim. Ok. Eu sempre falo, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Tá aqui no comecinho da penetração, a gente tem uma disfunção sexual, pode ser o vaginismo, a vulvodine, uma dispareunia, tem que investigar. Agora, passou da entrada, chegou no meio da penetração, no final da penetração, corre e vai no ginecologista, porque o problema
não é muscular. É doença mesmo. É uma doença mesmo, precisa de um acompanhamento, às vezes até um procedimento cirúrgico, Sim. né? E é bom lembrar, né, que existe tratamento. Tem cura? Não tem cura. Endometriose, adenomiose são doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, mas tem tratamento. Sim. E tem como viver sem dor. É possível Uau. viver sem dor. Então, E a cirurgia, geralmente, é o último passo. É o último step, não é o primeiro. A primeira coisa é melhorar a inflamação do corpo, fisioterapia pélvica, assim, faz parte. Né? É fundamental. É fundamental para o tratamento tanto de vaginismo, né? E endometriose e adenomiose também. Bloqueio hormonal e, por último, a cirurgia. Então, é possível melhorar e não ter dor na relação com o tratamento. Mas a endometriose vai estar ali. Ela não vai desaparecer. Cura não tem, mas tem tratamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 10 mulheres tem endometriose. Sim, 1 a cada 10. Eu achei muita gente. Isso muito alto. Eu não sabia desse dado e de tão importante que ele é. No consultório eu atendo mulheres com diagnóstico de endometriose que vêm para o processo da terapia de casal porque o quadro álgico, né, o quadro da dor, gerou tanto problema, falta de comunicação, gerou tanto abismo e afastamento que ela vem para terapia de casal e tem, depois, com o tempo, acaba falando, né? Às vezes uma já trataram, a dor já não é mais tão presente, e aí ela parece que acostumou com aquilo ali, né? Outras já falam de cara, mas você percebe que tem uma interferência na vida sexual muito grande, as pacientes que você atende com endometriose, como que é isso? Tem mulheres, uma até que eu operei há pouco tempo, ela tem seus 42 anos e ela fala, doutora, eu nunca senti prazer. Eu não sei o que é ter relação com prazer. Para mim sempre foi com dor. E eu fui levando a vida assim. Então, que pesado. Infelizmente, tem. Não é uma, não é duas. A endometriose é muito prevalente. Um professor meu diz, a gente não tem que fazer exame para ver que tem endometriose. A mulher que tem que provar que ela não tem, de tão prevalente que tem, de tão prevalente que a doença é. Então, sim, ela traz. Existem mulheres que separam porque não conseguem ter relação. Enfim, tem um impacto. O sexo, ele faz parte, né? Principalmente para as pessoas que estão casamento. casadas, né? Porque ninguém casa Então, para separar e ninguém casa para não fazer sexo, né? Exatamente. Então, tem um impacto muito importante. Tem um impacto grave. Você vê na prática do consultório, Thaís, os maridos tentando entender e tentando interagir com as suas esposas, sendo parceiro no tratamento, ou você vê muitas mulheres carregando esse fardo sozinha, esse tratamento sozinha e tentando se virar sozinha? Como é que é a prática? Alguns homens, mas são poucos que vão na consulta e entram para tentar entender. A maioria vai sozinha. Existem, sim, uma porcentagem, mas é uma porcentagem mínima de homens que entendem a mulher, que abraçam, que entendem a situação, que não forçam, que estão ali juntos. E esses que entendem, eles vão junto na consulta. Eles entram no consultório, eles participam da consulta, eles querem entender como que funcionam, mas a maioria, ela vai sozinha. E existem algumas que nem dividem isso com o marido, ou com o parceiro, enfim. Elas não dividem isso. Na sua prática clínica, você acha que as mulheres têm que dividir? Com certeza. Precisa de apoio. Sofrer sozinha, né, é difícil. É preciso quebrar o silêncio, né? Tem que quebrar o silêncio, mas o problema que eu acho que a dor, ela é muito naturalizada, né? Assim, essa dor é assim mesmo, né? Sempre foi assim, dói mesmo. E aquela cultura de que o sexo foi feito para o prazer do homem é muito forte. Sim, que a mulher está ali para servir, para cumprir o protocolo, tá ali né? Para servir o protocolo. Tinha até uma minissérie que tinha o José Wilker e a Maite Proença que fala, vai tomar banho que hoje eu quero te usar. Mais ou menos assim, né? Ele fala, ela tô com uma dorzinha de dente, a minha tem dor de dente não, quando tem dor de dente vai ao dentista. Então assim, se arruma que eu vou te usar. A mulher era usada para satisfazer o homem. Ela não havia interesse na mulher ter prazer. E às vezes era até uma vergonha, né? A mulher não podia falar
nada sobre sexo. Não podia abrir. Então, muitas. Hoje ainda, apesar da abertura, né, a sexualidade mudou muito hoje em dia. Mas a mulher, principalmente a mulher cristã, que existe Sim. a questão espiritual envolvida, é muito difícil elas se abrirem. Você vê que tem mais, é mais pesado essa questão? É mais pesado. É mais desafiadora. É mais desafiadora. Sim. E o marido? Você acha que as mulheres que o marido acompanha, que estão ali junto, auxiliam, você vê que o resultado é melhor? Com certeza. O resultado é melhor. Porque esses homens que têm interesse de saber o que está acontecendo, eles respeitam o limite. Ah, se hoje não está legal, a dor está tudo bem, não é por aí. Vamos fazer outra coisinha Vamos fazer aqui? outra coisa, exatamente. Então, eles entendem e respeitam o momento que ela está vivendo. Então, com certeza, o marido que está junto, eles juntos conseguem descobrir, da forma deles, ter um relacionamento sexual com menos dor. Né? Você vê que o papel do parceiro pode ser fundamental. É fundamental. Eu tenho certeza. Não pode ser, não. Ele é fundamental. Aquelas mulheres que têm o homem junto, parceiro, entendendo, elas têm uma resposta melhor. Com certeza. Aqueles que não entendem, acontece duas coisas, ou um ou outro. Ou a mulher vai calar a sua dor e vai viver com dor e mantendo aquele relacionamento com dor, ou ela vai se separar. Das duas, uma. Nossa, pesado, hein? É. Não é fácil. Infelizmente. Aquelas que não têm apoio, ou das duas, uma. E para quem está ouvindo agora aqui e falou assim, poxa, eu sinto dor. Essa dor aí que a doutora falou. Como que ela consegue ter uma ideia do que pode ser? Quando que ela vai no médico? Primeira coisa é marcar consulta. Sem dúvida. Marca a consulta com o ginecologista? Sim. O médico referência da mulher é o ginecologista. Então, sim, o primeiro passo é buscar um ginecologista. E aí, eu abro um parênteses para ter cuidado. Não acreditar na primeira coisa que falam, porque, infelizmente, também existem profissionais que eu já ouvi cada história do tipo: ah, você está sentindo dor porque você não gosta do seu marido. Porque, na verdade, você não quer ter relação com ele. Médico falando isso. Ou, faz um ultrassom. Fez um ultrassom endovaginal, não tem nada no seu exame, então isso é da sua cabeça. É frescura, né? É frescura, você não tem nada. Então, assim, procure um profissional que vá dar ouvido à sua queixa, que vá ter empatia e buscar as possíveis causas para aquilo. Não aceita a primeira coisa que fala, porque sim, infelizmente, existe, é assim mesmo, mulher sente dor mesmo, e aí você, enfim, tem que conviver com isso, ou coisas do tipo, porque você não deseja seu marido. Como que uma pessoa pode falar isso, né? Você sente dor porque, na verdade, lá no fundo, você não gosta do seu marido. Eu já passei por isso no consultório, as pessoas chegando e falando comigo isso, pode, e eu falo assim, né? Pelo amor de Deus, peraí. Como que o outro vai saber o que você chegou você a expressar sente? isso em algum momento? Não, então por que a pessoa está falando? Mas eu fiquei pensando, será que eu tenho? Aí coloca até uma dúvida onde nem tem. Uma dúvida, exatamente. Então tem que saber quem ouve, né? Onde vai. Exatamente. Como é feito o diagnóstico, Thaísa? Primeira coisa é escutar. Primeira coisa é ouvir o que a paciente tem a dizer. É ouvir toda a sua trajetória, o que ela sente, como esses sintomas surgiram. Sempre foi assim? Piorou na medida que o tempo passa? Sempre teve cólica? Em relação à endometriose e adenomiose, outros sintomas costumam vir associados, né? Cólica menstrual intensa. E é aquela menina que tem cólica lá desde a primeira menstruação, com 12 anos, 13 anos, tinha que faltar à escola, tinha que ir para o pronto-socorro, tomar remédio na veia, com fluxo menstrual intenso. A dor na relação sexual é mais um sintoma. Então, existe uma história clássica, que o que ela fala, você já fala, ela tem endometriose. O segundo passo é o exame físico. O exame físico é muito importante. E o exame físico voltado para isso, tanto o vaginismo quanto a endometriose, é o toque vaginal.
Então, pelo toque, você já percebe. Aquela mulher com vaginismo, quando você toca na vulva, ela já contrai toda. Já sobe na mesa, parece que quer fugir. É uma sensibilidade extrema. Aquela mulher com endometriose, o toque traz muitas informações. A gente palpa nódulos, espessamentos. Então, assim, uma mulher que tem uma história clínica favorável, ou vaginismo, ou endometriose, o exame físico já vai direcionar para um e para outro. O exame de imagem, ele é complementar. Entendi. Ele complementa o nosso raciocínio. Então, a gente pede para a endometriose ou a ressonância da pelve ou um ultrassom endovaginal com preparo intestinal. É errado falar com endovaginal comum, esses que a gente faz 10, 15 minutos, eles não são para mapear a pelve, eles não são adequados. Então, ou a ressonância ou ultrassom com preparo. Que é para quê? É para falar se tem? Não, é para mapear, é um mapa. Aonde está essa lesão? Qual é o tamanho dessa lesão? O que ela compromete ou não compromete nada? Entendeu? Então, o diagnóstico é história clínica e exame físico. Porque o que a gente trata é o que a mulher sente. A gente não trata exame. O meu tratamento não vai depender do que tiver no exame. Meu tratamento vai depender do que ela sente, do que ela reclama, o que incomoda ela. O ultrassom, a ressonância é só complementar, são exames complementares. Mas esse triplé, ele é importante para a gente saber qual o caminho que vai tomar. Qual vai ser a direção do tratamento adequado para cada paciente. É porque eu não tenho uma receita de bolo, né? Então, cada um vai ter um caminho. E tem aquela paciente que já chega querendo operar? Tem. Porque ela acha que o caminho é operar. Sim. E aí, quer operar, mas você... Geralmente, eu já percebi nos seus condutos, pacientes que eu já acompanhei, você dá uma segurada e fala, não, vamos no tratamento conservador aqui. Sim, porque a cirurgia... Se fosse 100%, 100% das mulheres que nós operamos melhoram da dor, ou melhoram da cólica, da dor que a gente fala, dor na relação, cólica menstrual, dor pélvica, enfim, a dor no geral, né, em relação à endometriose. Mas não é. Ela não é salvadora da pátria. Melhora de forma significativa, mas existem outras fontes que podem gerar essa dor. A cirurgia é o último caso, então? A cirurgia é o último caso, sem dúvida. Primeiro, a gente tem que tratar a inflamação, a gente tem que melhorar, sim, o emocional dessa mulher. Terapia faz parte do tratamento, tanto do vaginismo, principalmente do vaginismo, né? Mas da endometriose também. Essas mulheres, o que eu percebo é que elas carregam muita coisa sozinha. Sim, sim. Muita coisa. E o que eu falo para elas, gente, olha, vocês precisam fazer terapia para dividir esse peso. Vocês não precisam carregar isso. E o peso relacionado a tudo. A infertilidade, a dor na relação sexual. E aí, quem tem dor é difícil ter orgasmo. Porque como? Você já chega sabendo que você vai ter dor. Então, não tem proveito, né? Em relação à relação sexual. Então, a terapia ela é fundamental. A cirurgia, ela é quando o tratamento clínico não tem uma resposta adequada, ou se ela quer engravidar, tem infertilidade, ou se tem uma lesão em algum órgão, se tem lesão no intestino, na bexiga, é um tratamento cirúrgico. Mas a cirurgia não é o primeiro passo, a cirurgia é o último. Apesar de adorar operar, gosto muito de operar, mas eu não posso falar que a cirurgia resolve todos os problemas. Você é certificada em cirurgia robótica. Isso. Como que é isso? A cirurgia é uma cirurgia menos invasiva, cirurgia robótica? A recuperação do paciente é uma recuperação num tempo menor? Qual a diferença desse padrão de cirurgia, Thaís? A endometriose, qualquer tratamento cirúrgico, ele deve ser feito pela via minimamente invasiva. A gente não corta a barriga, tipo uma cesariana, para operar endometriose. Isso nunca. Então, é sempre por vídeo. A cirurgia por vídeo, ela tem duas formas de serem feitas. Aquela cirurgia tradicional, que a gente opera assim, olhando a tela da televisão, então uma visão bidimensional. E eu falo que a cirurgia robótica é a Ferrari da cirurgia, digamos assim. É o que há de mais moderno, é uma tecnologia avançada que
traz uma visão tridimensional, os movimentos eles são mais precisos. E o que traz de benefício com isso? A dissecção, ela é mais assertiva, então a gente disseca de uma forma mais assertiva, tem menos agressão, tem menos sangramento, menos dor no pós-operatório. O movimento dos braços do robô também levam a menos dor. Então, se tem menos dor, recuperação mais rápida, volta mais rápido das suas atividades. Eu operei cirurgia robótica, então assim, eu com 7 dias de cirurgia, eu estava bem. Então, você já teve endometriose? Sim. Ou melhor, você tem, né? Você tem e já fez. Sim, já fiz a cirurgia. Já operei. O meu tratamento foi para o tratamento cirúrgico por falha, enfim, do tratamento clínico. E eu falo assim, eu desejo para as minhas pacientes o que eu tive. Então, sim, traz uma recuperação mais rápida. É a Ferrari, é como se fosse isso. É possível operar pela via laparoscópica convencional? Sim. É da forma que a gente sempre operou. Mas é uma tecnologia que traz vários benefícios, tanto para o cirurgião quanto para o paciente. É mais ou menos aquele telefonezinho que tinha antigamente do joguinho da cobrinha e hoje um iPhone, né? Exatamente. É tudo celular, só que um Sim. tem mais funções e o outro tem menos. Exatamente, Né? um tem mais funções, exatamente. A visão, ela é ampliada, os movimentos são muito mais precisos. Então, uma endometriose grave, que tem comprometimento nervoso, que tem comprometimento de diafragma, bexiga, intestino multicompartimental, que é uma cirurgia complexa, quanto mais complexa a cirurgia, maior é o benefício do robô. Mais assertivo a gente vai ser nesse tratamento cirúrgico através da cirurgia robótica. Bacana. Eu tenho algumas pacientes que, por conta da endometriose, tá, na casa dos 38, 39 anos, elas acham que não existe mais possibilidade de engravidar. Desistiram da gravidez. Isso é uma realidade? Ou ainda existe a possibilidade? Como é isso? Você tem história de pacientes que conseguiram engravidar? Como que é isso, Thaís? Sim. Eu sou um exemplo, né? Eu tenho endometriose e eu tive 3 filhos. Mas aquela mulher, e o terceiro com 40 anos, né? Que já, É sim. importante, né? É importante. Então, sim, é possível. Aquela mulher com 38 anos que tentou gestar e não teve sucesso, ou seja, ela tem um diagnóstico de infertilidade. O tratamento cirúrgico, ele aumenta a chance de gestação espontânea. É super possível. E hoje, com a questão da fertilização in vitro, a gente tem muitas possibilidades. Então, se é o sonho daquela mulher, sim, é possível ela engravidar através do tratamento cirúrgico, junto ou não da fertilização. E aí depende de vários fatores, né? Existe fator masculino associado, existe algum fator tubário, algum fator ovariano. Então, a gente precisa de avaliar vários fatores para que a gestação aconteça. Mas é super possível. O tratamento cirúrgico, ele aumenta, se não existe outro fator, ele aumenta em 60% a chance de uma gestação espontânea. Caramba, é uma 60%. prevalência bacana, né? Isso. Então, o tratamento cirúrgico melhora muito. É claro que tem que avaliar os outros fatores relacionados à fertilidade da mulher, né? Quanto mais jovem, a idade é um fator muito importante, porque a gente perde óvulo na medida que o tempo passa. Então, a idade é o principal fator da fertilidade da mulher, mas ainda assim, com 38 ainda está super de boa. Quando é 42, as coisas acabam dificultando um pouco se elas desejam gestar com os próprios óvulos, porque existe a possibilidade de ovorecepção, ainda assim. Ainda assim, com 45, existe possibilidade. Que bacana, muito legal. Geralmente você falou, né, que a paciente que tem dor não tem prazer. É muito comum no meu consultório. Se tem dor, não tem orgasmo. No seu também é comum? Sim. E, na verdade, elas têm dificuldade, pelo menos assim, comigo, né? Acho que o ginecologista ainda tem várias coisas para... Elas têm dificuldade de falar em relação ao orgasmo. Sim. Falam, não tem prazer. Eu chego e pergunto, eu falo, você já teve orgasmo? A maioria delas responde assim, não sei. Não sei porque acho que não eu já teve, tive. né? Quem teve, fala sim, né? Então, se você tem dúvida, se aparecer uma dúvida, paga a consulta que talvez você não tenha. Eu acho muito legal entender isso, né? Na prática clínica, a pessoa tem dúvida,
Eu estimulo muito as pacientes a procurarem acompanhamento, né, médico que vá nortear o diagnóstico, tratamento com fisioterapia pélvica, que ajuda muito na lubrificação, entender o seu corpo, porque isso é um outro problema, né? Que eu acabei lembrando aqui. O problema é que as mulheres não conhecem seu corpo. Sim. Elas não conhecem a anatomia. Elas não conhecem que tem áreas do corpo que estimulam, que aumenta o prazer. Tem gente que leva susto quando fala que o canal vaginal é musculatura. Como assim? Se é Pois músculo, é para ser exercitado. Clitóris, aonde que fica? Não sabe. Que isso? Que isso? Onde é o escritório? Porque não existe uma educação sexual, né? Sim, sim, sim. Não existe. Então, isso daí eu acho que é um problema também. As mulheres não conhecem seu corpo, não conhecem sobre educação sexual. Apesar de que hoje em dia mudou um pouquinho, né? Tá mudando. A gente tem esperança. Vamos fazer então tentar um bate e volta rápido. Vamos tentar. Uma mentira que as mulheres acreditam sobre a dor no Sentir sexo. dor é normal. Não é normal. Eu também concordo. Não é normal sentir dor. Elas acham que sentir dor. Muitas acreditam que é assim mesmo. Que é assim que funciona. E eu acredito também que todas têm o direito de ter prazer. Todas. Basta buscar. Às vezes uma mulher fala... falou que é bate e volta, já comecei a falar. Não, pode falar. É por isso que não dá bate e volta, porque sempre tem algo a mais a falar. Porque às vezes a mulher fala assim, porque eu vim procurar, porque acaba que o meu marido, né? Eu falo, seu marido? E você? Não é? Porque eu não consigo corresponder ao meu marido, que às vezes meu marido quer. Eu falei, não, filha, não é seu marido. E você? Você tem que pensar em você. Prazer é um direito nosso, né? Prazer é um direito, exatamente. A preocupação é porque às vezes não está correspondendo ao marido. Tá errado, né? Motivação. Tá indo, ainda bem que foi pro consultório, mas tá indo com a motivação errada, né? Errada, exatamente. Mudar a motivação, né? Um sinal que não pode ser ignorado. A dor. Não pode ser ignorado. A dor não pode ser ignorada. Sentir dor não é normal. Tem a uma dor posiçãozinha é um só ali, quando eu tô de 4 que eu sinto dor. Procura ver. Não, tem que ver. Penetração profunda. Pode ser endometriose. Pode ser um sinalzinho de que Pode tem alguma ser. coisa que está acontecendo que precisa ser ajustado. Com certeza. Ok. Uma frase que você diria para a mulher que sente dor, mas tem medo de buscar ajuda. Ou até mesmo vergonha. Porque dentro do tabu da sexualidade, eu acredito que muitas mulheres têm até vergonha de pedir ajuda. Como que eu vou chegar? Que frase você diria para essas mulheres? Que encorajamento? O que você falaria para elas? Busquem o seu prazer. É um direito, Procure ajuda. Por que medo, Thaísa? Não sei, eu acho que isso é cultural. Você não acha? Eu vejo. Acho que é cultural, social. Às vezes, dentro do ambiente cristão, então... E é o que eu te falei. Isso piora no ambiente cristão. Dá uma pesada absurdamente. Por quê? Porque aí a dor, elas ligam de que é uma punição. Porque a gente teve relação antes do casamento e Deus está me punindo. Isso é uma punição por alguma coisa que eu fiz, então eu aceito. Ou é alguma coisa espiritual. Sim. E aí não busca ajuda. E aí não buscam ajuda. É o que eu te falei. É pior. Fica mais pesado. Fica mais pesado. Uma atitude prática para quem está ouvindo a gente tomar hoje para ter uma mudança de vida. Marque consulta com a Virgínia e com o ginecologista. Porque, dor na relação sexual tem que ser terapia, fisioterapia e ginecologista. Não tem como sair dessa tríade. E sem ter prazer, então, né? Tenha coragem e procure um profissional que vai te ajudar. Bacana. Thaísa, você atende onde? Atende teleconsulta, né? Você faz a videochamada, como é que é? Você opera onde você opera? Atende plano de saúde? É particular? A pergunta que eu mais recebo é essa daí. Atende plano? Se você atende plano, sim. atende particular? Como é que é? Como é que funciona? Como é que a gente te acha? Hoje não mais. Hoje eu não atendo plano de saúde por uma série de questões e a principal delas é tempo. Para eu ouvir essa mulher, para eu dar atenção que ela sente, para deixar ela se mostrar acolhida, né? O exame tranquilo, eu preciso de tempo. E às vezes com plano de saúde
a quantidade que eu tenho que atender não me dá essa tranquilidade no atendimento. Então, hoje, os atendimentos são particulares. Meu consultório fica em Vitória, presencial, né, no edifício Global Tower, que é um edifício conhecido em Vitória. Mas hoje, com a telemedicina, é possível alcançar qualquer lugar que tenha uma internet. Então, lugar que tem internet é possível. O exame físico não vai estar presente, mas a história, né, a conversa, entender qual caminho a gente pode ir, a solicitação de exames. Por telemedicina, isso é possível. E você já operou aqui no estado pacientes que vieram de outros lugares? Sim, é muito comum. Principalmente pacientes fora do Brasil. Brasileiras que moram fora, porque o acolhimento médico lá fora costuma ser mais difícil, porque o brasileiro, quando tem empatia, ainda tem essa questão do calor, né, de sentir a dor do outro, e lá fora é difícil. Eles são muito distantes, frios. Então, muitas buscam para se tratar aqui. E quando a gente fala, não puxando sardinha para o meu lado, mas quando a gente fala em tratamento cirúrgico de endometriose, o Brasil é uma referência mundial. Oh, que legal. Não sabia. Uma referência mundial no tratamento cirúrgico. Aqui a gente está à frente de muitos lugares pelo mundo. Bacana. E aí, aquela paciente que tem um comprometimento de mais áreas, você tem uma equipe multidisciplinar que vai fazer esse acompanhamento, tudo certinho? Sim. O tratamento sempre é multidisciplinar. Então, tem o urologista especialista em endometriose, tem o cirurgião do aparelho digestivo especialista em endometriose, ginecologista, nós somos em 3 na equipe, além de fisioterapeuta, nutricionista, que a parte nutricional também é muito importante, psicólogo, toda essa equipe junto para trazer excelência no tratamento. Bacana, bacana. Muito obrigado pelas suas informações, Obrigada pela participação. Para você que conheceu hoje a doutora Thaísa Tinoco, você encontra nas redes sociais, vamos deixar aqui o seu contato também. Uma honra muito grande, né, de você estar aqui trazendo um pouco de mais informações e fazer as mulheres entenderem que o nosso corpo é templo, né? Templo, precisa ser honrado, precisa ser cuidado. Prazer é um direito nosso. Não fique em silêncio, não deixe a sua dor te calar e não se cale pela dor. Fale, procure ajuda, porque é possível, sim, ter uma vida sexual sem dor, né, doutora? Exatamente. E, mais uma vez, muito obrigada por você que esteve aqui conosco no Segundas Intenções. Agora vamos fazer uma Segundas Intenções cheia de prazer. Para você que se identificou com a doutora Thaísa, segue a rede social dela. E para você que gostou do nosso conteúdo, siga aqui as redes sociais, podcast no YouTube, assina o sininho para receber as notificações e o Pod Segundas Intenções no Instagram. Mande aí a sua dica do que você gostaria de estar ouvindo para estar ligadinho junto com a gente. Se você ainda ficou com mais dúvida, quer conversar, quer entender um pouco mais, a gente tem um e-book totalmente gratuito para você, as 7 verdades aí de um casamento, da realidade, né? Tem gente que casa achando que vai transar todo dia, depois que casa descobre que é uma coisa que a gente não faz depois de casado é sexo. Ô, tristeza, mas vamos mudar esse cenário. E até o nosso próximo encontro.